Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no universo da Petrobras. O assunto dos dividendos voltou a esquentar, né? A empresa está prestes a divulgar os resultados anuais. E a temperatura subiu mesmo. A gente teve um alerta do BTG Pactual, o que deixou o mercado meio apreensivo. Exato, mas ao mesmo tempo surgiram duas notícias ótimas para contrabalancear. A ANP deu sinal verde para perfuração lá na Foz do Amazonas. E a produção de dezembro bateu um recorde de 3,2 milhões de barris por dia. Uma loucura. Então, nossa missão aqui é justamente cortar esse ruído das manchetes e ir direto ao ponto. Qual é a tese de investimento? Vamos analisar os dividendos, a geração de caixa, os riscos e a estratégia de futuro. E é bom deixar claro, né? O nosso foco aqui é em fundamento, em longo prazo, nada de especulação de curto prazo. Perfeito. Essa distinção é crucial. O dia a dia do mercado é cheio de alarme falso, de euforia que passa rápido. Exatamente. O que a gente vai fazer aqui é conectar os pontos, olhar os números, os relatórios, para entender se essa capacidade de pagar bons dividendos é sustentável ou se é só um momento, sabe? Ótimo! Vamos começar então pelo que mais atrai o investidor, os dividendos. Analisamos o dividendo preditivo, a ideia de antecipar os anúncios. Isso soa quase como, bola de cristal. Como funciona? É menos bola de cristal e mais lição de casa. Na verdade, a previsibilidade vem de estudar a política de dividendos da própria empresa, que é pública, e cruzar isso com a geração de caixa que ela reporta. Ah, entendi. A empresa já disse que vai distribuir 45% do fluxo de caixa livre. Exato. Então, se você acompanha os resultados a cada trimestre e vê o caixa subindo, você consegue ter uma estimativa bem razoável do que vem por aí. A ideia é se posicionar com calma, antes daquela euforia toda do anúncio oficial. Faz sentido, mas tem um ponto que parece uma armadilha clássica. Comprar a ação um dia antes na data com só para pegar o dividendo e vendendo o dia seguinte na data X. Por que isso é uma furada? Porque é uma ilusão de ótica financeira. Tentar ganhar dinheiro com isso é como, tirar R$ 10 do bolso direito e colocar no esquerdo. O seu patrimônio não muda. Não muda nada. O dinheiro só trocou de lugar. O valor do dividendo sai do caixa da empresa. Então, o valor da companhia diminui, exatamente na mesma proporção. O mercado, que não é bobo, ajusta o preço da ação para baixo logo na abertura. É quase instantâneo. Certo? A mágica não existe. Então, se a vantagem não está no timing do pagamento, onde ela está? A verdadeira jogada, como a nossa análise aponta, está no timing da compra. O benefício real vem de comprar o ativo em momentos bons, de cotação mais baixa, bem antes da euforia toda que um anúncio de dividendo pode gerar. E fazendo isso, o investidor melhora o preço médio de compra. E aí entra um conceito importante. Isso, o tal do Dividend Yield on Cost, que parece complicado, mas a lógica é simples, certo? Se eu paguei mais barato pela ação lá atrás, aquele mesmo dividendo de, R$ 4 representa um retorno muito maior para o meu bolso. Perfeitamente colocado, é exatamente isso. O Dividend Yield on Cost é o seu retorno real sobre a grana que você de fato investiu. É uma métrica sua, da sua carteira. E a única forma de melhorar isso é comprando bem. Exato. É por isso que a disciplina de comprar sempre abaixo de um preço teto é a estratégia que defendemos. Ele funciona como uma proteção contra a emoção, sabe? Contra aquele efeito manada de comprar na alta só porque todo mundo está falando. Ok, essa disciplina do preço teto é crucial, mas ela só funciona se a gente tiver uma boa ideia de quanto dividendo a empresa pode gerar. E para isso, a gente precisa olhar a sala de máquinas, certo? Como está a geração de caixa da Petrobras? A sala de máquinas está a todo vapor. Os números do terceiro trimestre de 2025, que são a base da análise, provam isso. O EBITDA, que é um nome complicado para uma ideia simples, é tipo o músculo da operação, né? O quanto de grana a atividade principal gera antes dos descontos. Isso. E esse músculo está forte. Saltou 17% em relação ao trimestre anterior, batendo 12 bilhões de dólares.
O lucro líquido também veio com tudo, crescendo 28% para 5,2 bilhões de dólares. São números gigantescos. Enormes, mas o dado mais importante para quem busca renda é outro, é o fluxo de caixa livre, o FCL. O dinheiro que sobra de verdade no caixa. Exato, depois de pagar todas as contas e fazer os investimentos para manter a operação girando, é desse dinheiro que saem os dividendos, e esse indicador teve um aumento impressionante de 44% em um único trimestre. Uau! Peraí, um aumento de 44% no fluxo de caixa livre em um trimestre? Isso é um número absurdo. É daí que vem a confiança para pagar dividendos tão altos? É exatamente daí. Não é mágica, é matemática. Com base nesse caixa todo, a empresa anunciou 1,2 bilhão de reais em dividendos, 40% a mais que no trimestre anterior. E o mais importante, seguindo a regra do jogo, seguindo a própria política de distribuir 45% do FCL. Essa conexão entre operação forte e dividendo gordo é o pilar que sustenta a nossa tese. Para o investidor de longo prazo, saber que o dividendo vem de operação eficiente e não de dívida é o que traz segurança. Ok, a máquina de hoje está funcionando bem, mas toda máquina precisa de combustível para o futuro. E isso nos leva para a grande aposta e talvez a grande novela da Petrobras, a margem equatorial. Por que essa área na foz do Amazonas é tão decisiva? Porque ela é a apólice de seguro contra o esgotamento. As reservas atuais da Petrobras no pré-sal de Santos e Campos são fantásticas, mas não são infinitas. Elas têm um prazo de validade. Exato. As projeções indicam que elas vão atingir um pico e começar a declinar na próxima década. A margem equatorial é a principal, se não a única, grande aposta para repor essas reservas e garantir que a produção continue alta depois de 2030. E essa novela teve um capítulo importante com a ANP autorizando a retomada da perfuração. Essa região tem tudo para ser um novo pré-sal e fica colada na Guiana, onde a Exxon achou um tesouro. A expectativa é tão alta assim? A expectativa geológica é altíssima, mas o fascinante na análise é a interpretação do impacto disso. Não se trata de um gatilho para a ação disparar amanhã, entende? Não é um efeito imediato. Não é um efeito imediato. Não, o mercado não funciona assim para eventos de tão longo prazo. O verdadeiro significado dessa autorização da ANP é a remoção de um risco estrutural gigantesco. Quer dizer, se a Petrobras fosse proibida de vez de explorar lá, a história de crescimento da empresa para a próxima década seria completamente outra. Completamente. Seria um golpe duríssimo na tese de sustentabilidade. A autorização, mesmo que venha com regras ambientais rigorosas, sinaliza para o mercado que o plano de futuro da companhia continua de pé. É uma peça fundamental do quebra-cabeça. Certo. Fundamentos sólidos, futuro estratégico com sinal verde, mas e o mercado? Como o preço da ação reflete isso? O gráfico da Petri 4 mostra uma queda recente. O mercado não está comprando essa história? É uma ótima pergunta, e a análise técnica ajuda a colocar isso em perspectiva. Olhando o gráfico semanal, que dá uma visão de médio prazo, o cenário ainda é positivo. A ação rompeu a máxima histórica, o que é um feito e tanto, e conseguiu ficar para cima desse patamar por 4 semanas. Isso é um sinal de força. Muita força. Então essa queda recente não parece ser uma reversão de tendência. O que explica um movimento, então? Enquanto isso, parece ser o que o mercado chama de realização de lucros. Pensa no capital estrangeiro que entrou com muita força e teve ganhos expressivos. É natural que eles decidam colocar parte do lucro no bolso. Faz sentido. Enquanto os fundamentos que a gente discutiu continuarem sólidos, essas correções são normais e até saudáveis, evitam bolhas. A análise sugere que o preço pode até testar a região dos R$ 35,41, que era uma resistência, e agora pode virar um suporte. Mas a tendência principal, por enquanto, ainda aponta para cima. Entendi. Então o gráfico nos diz que o mercado, apesar de um respiro, continua otimista. Isso bate com as projeções de dividendos que a gente tem. Vamos traduzir isso em números. Vamos lá. Com base nos dados operacionais, as fontes projetam um fluxo de caixa livre de uns 122 bilhões de reais para 2025. Ok, 122 bilhões.
Aí a gente aplica a política da empresa. 45% desse valor vai para os acionistas. Fazendo a conta, chegamos a um dividendo por ação, ou DPA, de mais ou menos R$ 4,20. E com esse número, R$ 4,20 por ação, a gente pode voltar para aquela ferramenta de disciplina, o preço-teto. Como um investidor usaria isso na prática? É aqui que a estratégia fica prática. Pensa numa pirâmide de preço-teto, baseado no retorno que cada um quer. Se o seu objetivo é um dividend yield mínimo de 6% ao ano, que é um patamar bem seguro, o preço máximo a se pagar pela ação seria de R$ 70,14. Ok, 6% é um retorno conservador. E se a meta for mais arrojada, tipo 8%? Aí a disciplina aperta. Para um retorno de 8%, o teto cai para R$ 52,61. E para quem mira nos 2 dígitos, buscando 10% ou mais, o preço-teto fica ainda mais exigente, R$ 42,90. O que, considerando a cotação atual, perto de R$ 37,58, ainda estaria dentro do critério. E vale reforçar um ponto: isso não é recomendação de compra, é uma ferramenta de gestão de risco. O preço-teto é o seu não automático. Quando todo mundo está gritando compra e o preço dispara, ele te impede de entrar na festa tarde demais. Perfeito. A estratégia parece bem amarrada, mas seria ingenuidade nosso olhar só o lado positivo. Destacamos na nossa análise os riscos, e o principal freio veio do BTG Pactual. Qual é o argumento deles? O argumento do BTG é um balde de água fria no otimismo de curto prazo. Eles apontam que a Petrobras gastou bastante no fim de 2025, comprou participações em campos, fez um acordo bilionário no pré-sal. E a lógica que esse dinheiro saiu do caixa. Simples assim. Com menos dinheiro no caixa, o fluxo de caixa livre diminui e, por consequência, o espaço para pagar dividendos extraordinários, pelo menos neste próximo anúncio, fica menor. Mas essa aí, o alerta do BTG parece bem sério. Eles dizem que a empresa gastou demais. Por que a XP e o Itaú não parecem tão preocupados com esses mesmos gastos? Essa é a grande questão. Ilustra como analistas diferentes olham os mesmos dados e chegam a conclusões diferentes. O BTG está olhando a foto do curtíssimo prazo, tipo o extrato bancário do trimestre. É, uma análise de fluxo de caixa imediato. Exato, e é válida. Já a XP e o Itaú parecem estar olhando o filme completo. E o que esse filme completo mostra? Mostra que esses gastos foram investimentos estratégicos que devem gerar mais caixa no futuro. Além disso, a XP destaca a disciplina de capital da gestão. A Petrobras tem um mecanismo de defesa. Se o petróleo cair para a faixa de 60 a 65 dólares, a empresa corta investimentos, o CAPEX, para proteger o caixa. É uma rede de segurança. Entendi. Com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 43. Fora isso, ainda tem outros riscos no radar, né? Volatilidade do petróleo, geopolítica e, claro, sendo o Brasil, sempre tem as eleições no horizonte. Sem dúvida, esses são os riscos do negócio. O preço do petróleo pode ser afetado por uma crise na Venezuela e as eleições de 2026 invariavelmente vão trazer volatilidade. Esses fatores sempre estarão aí. A questão é entender que, apesar disso, a empresa hoje demonstra ter mecanismos para navegar nessas águas. Então, para amarrar tudo, a imagem que se forma é a de uma empresa complexa. Não dá para analisar só pela manchete. O sucesso do investimento parece ser uma equação de 3 partes. Entender os fundamentos, essa máquina de gerar caixa, acompanhar a política de dividendos e, talvez o mais difícil, manter a disciplina de preço com ferramentas como preço-teto, sempre com o olhar no longo prazo. Exatamente. O que o nosso estudo mostra não é sobre acertar o próximo resultado, mas sobre participar da geração de valor de uma companhia que, apesar dos desafios, tem uma base operacional e estratégica muito sólida. E isso me leva a uma provocação final, algo para quem nos assistir refletir. Manda. Considerando que a volatilidade política é uma característica crônica, quase parte do DNA da Petrobras, a verdadeira questão para o investidor de longo prazo talvez não seja se a próxima crise virá,
mas sim como a queda de preços gerada por ela será utilizada, como um sinal para o pânico ou como a janela de oportunidade para comprar um ativo gerador de caixa a um preço ainda mais descontado. E você, como está se posicionando? Conta pra gente a sua estratégia. Também usa o preço teto como referência? Usa a região próxima do suporte para se posicionar? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com quem também está de olho na Petrobras. Saudações a toda a audiência do Mentalidade Financeira. Até o nosso próximo vídeo.